Então, a Laura começou a falar comigo de uma forma muito lenta há cerca de 2 anos. E é um processo que eu, na realidade, estimei muito, que foi uma aproximação de, ok, o que é que estás a fazer, o que é que queres fazer, quais é que são os teus planos. E eu estimo muito essa relação pessoal que pode existir entre quem está a fazer programação ou quem está na direção de um espaço com o artista, que não é só quero isto, não quero isto, alguém me disse que isso é bom, eu compro. Então aqui houve um diálogo de um encontro, tipo um café, uma conversa longa e outra, até que houve um momento em que chegou, ok, em nome do Teatro do Bairro Alto, queremos apoiar, queremos ser coprodutores da tua próxima criação ou da tua próxima peça, e eu tinha acabado de estrear o Grito. E naquele momento para mim foi, gente, eu não estou de todo preparada para iniciar, para estrear no ano que vem outra coisa, mas não quero deixar passar esta oportunidade, até porque, é mesmo muito pessoal, eu adorava ter tanto o hip como o Grito, o espaço que eu imaginei para apresentar era o espaço do TBA. E não consegui nem um nem outro, não é? A sala era exatamente como eu queria, pronto. E eu pensei, ok, eu não vou fazer, mas não quero perder esta relação que se está a criar. E derivado a muitas conversas com pessoas que também estão a fazer programação e esta questão da venda das peças, do ritmo, de tudo, de criação, eu de repente foi, ok, eu acho que um dos papéis os papéis mais importantes hoje em dia, às vezes não é o do artista, mas é o do curador e do programador. Quem é que decide o que é que se vai apresentar? Quem é que está a definir o que é que se apresenta? Porque o nosso lugar de quem cria, às vezes é uma necessidade urgente de dizer alguma coisa, às vezes não há necessidade urgente, mas há encomenda, não sei, cada um tem os seus percursos. Mas para mim foi dentro de um lugar que ativismo através da arte é que eu consigo fazer. Consigo fazer através das minhas peças, que chega a um grupo de pessoas, mas que diferença, qual é o impacto que isso tem? E comecei a questionar muito isso. E de repente vou fazer curadoria política. Eu acho que eu não é um lugar a nível formal que eu tenha assumido antes, mas a verdade é que nós, e quando eu digo nós, tipo de comunidades não académicas e que depois iremos falar, nós organizamos muitas coisas o tempo inteiro. Nós organizamos jams, nós organizamos battles, nós organizamos festas, nós organizamos balls, nós a vida inteira organizamos muitas coisas de nós para nós. E às vezes falávamos, não vem outro público, só somos sempre nós. Como é que conseguimos trazer outro público? Então aqui foi, olha Laura, eu tenho uma ideia, que é, eu não vou aceitar essa proposta de coprodução, mas eu quero fazer curadoria. Eu quero organizar um festival. E a Laura foi, ok, isso é o quê? Temos que falar. E foi a maior ingenuidade. Foi a maior ingenuidade da minha parte, a nível de orçamento, a nível de equipa, a nível de tudo. Mas isso é uma coisa que eu acho que me caracteriza muito, que é, eu não planejo muito. Há aquelas pessoas, eu sou super perfeccionista, eu só avanço quando está tudo certo, eu sou o contrário. Eu avanço e depois logo se vê como é que vamos fazer. E então eu comecei a pensar, ok, eu tenho aquele espaço, eu quero ocupá-lo. E, ambição das ambições, vou fazer uma contra-história da dança, porque também estava a situação toda da criação da timeline, que está a ser feita pela Associação Parasita, a timeline da dança, que tem aquele nome, não é? Uma história da dança a ver, e que aquela timeline sempre me fez confusão, e eu sempre lhes disse que é tipo, esta timeline está muito pouco real e está completamente focada para uma história só. Então não é a história, é uma micro-história dentro de múltiplas histórias que completam o que é dança em Portugal. Então eu fui tipo, vou aproveitar esta oportunidade para fazer tudo o que eu acho que tem que ser feito agora. Então foi, ok, vamos fazer pesquisa
para fazer uma exposição, para partilhar esta nossa história, e foi mesmo inspirada na timeline, foi mesmo entre inspirada como resposta, e que ao mesmo tempo depois houve um convite da parte deles para integrar o que nós estamos a fazer dentro do projeto maior. Então de repente isto começou a rolar, não é? E eu comecei a idealizar o que é que seria este projeto, como é que ele se poderia sustentar, como é que eu poderia fazer, não tendo equipa, não sabendo fazer, quem é que eu convidava, o que é preciso, e pronto, e foi aí que surgiu esta é a história de como é que surgiu a ideia de fazer isto. Ui, essa pergunta é a pergunta tipo, que a gente fica aqui até sempre. Olha, então essa é aquela pergunta que eu acho que eu quando estava a montar as coisas quando estávamos a fazer a pesquisa e a investigação, a proposta era começar a escrever a história destas danças em Portugal. E o que é que eu me apercebi foi que a maior parte das pessoas, eu não posso introduzir o que para nós é corriqueiro e comum, que são os nomes dos estilos, os movimentos, o vocabulário, a música, o que é que significam os gestos, tudo. E de repente, nesta crítica construtiva a esta mudança de paradigma do que é a história, o que é que deve ser ensinado, eu apercebi-me que, tal como qualquer outra linguagem, eu às vezes, a minha formação, ou o meu interesse, não é a minha formação, o meu interesse nunca foi saber quem são os pioneiros da dança moderna, ou quem foram os precursores da dança contemporânea. Não é o meu interesse. Eu estudo como cultura geral, mas não é o meu interesse. Logo, às vezes as pessoas trazem referências que eu não tenho, por milhares de razões. E eu sempre sou super honesta. As pessoas dizem, mesmo do teatro, o encenador tal, e isto tal, e eu digo, não sei quem é. E às vezes as pessoas fazem aquela cara de, e eu, está tudo. E a minha reação sempre foi, se eu te falar das minhas coisas, tu também não sabes. E isto é só o conhecimento que cada um de nós tem. Então, eu quando começámos a fazer esta coisa da história destas danças, eu pensei, uau, eu vou ter que explicar o que é que são estas danças. Porque as pessoas não sabem. E veio esta ideia de, claro, nunca houve um foco sobre a complexidade, porque sempre foram vistas como uma coisa um bocadinho de entretenimento. Uma coisa jovem, fazem break ali, estão na rua, dançam, e a coisa do Vogue é engraçada. E pela origem que têm todas, que é muito política, muito em contexto social, muito às vezes reacionária a esse próprio contexto, muito ligada à diáspora africana, e que se formos atrás e atrás e atrás, ligado a um passado esclavagista, ligado à colonização e ligado a processos de aculturação e apropriação com outras comunidades, como a comunidade latina, a comunidade jamaicana, que criam estes contextos de movimento que normalmente não são focados unicamente no corpo, porque são culturas inteiras que normalmente vêm associadas a música, dança, vestuário, linguagem. E eu apercebi-me, ok, isto é gigante. E nós estamos a trabalhar sobre 7 estilos. 2 deles que não passam por este triângulo dos Estados Unidos da América e que são estilos que vêm diretamente, um de Angola, que é o Kuduro, e o outro que é questionável, que é o Afro House, que há quem diga que tem origem em Angola, há quem diga que tem origem na África do Sul. Então há este triângulo que podia ser muito alargado se fôssemos construir este triângulo como um quadrado com o Brasil e falar, mas eu aqui tentei focar, e que não é focar, né? Porque são 7. Então já não é nada focado, já é bem amplo. Então o objetivo foi isso, ok, danças de rua e clubbing, focámos na cultura hip-hop, e dentro da cultura hip-hop existem 4 vertentes, uma delas é a dança, e dentro da dança existem 4 ramificações. 3 que são os estilos mais antigos, que é o popping, o locking e o breaking, e depois um estilo mais recente que parte de outras influências e destas 3, que se chama também hip-hop. Mas não é o hip-hop cultura, é a dança hip-hop dentro da cultura hip-hop e as outras 3. E depois temos dentro da cultura clubbing o house e o wacking, e depois temos dentro da comunidade ballroom o vogue, e depois temos o crump, que é de rua mas não faz parte de nenhuma destas comunidades.
E depois temos o Afro House e o Kuduro, que são influenciadas por estas danças e estes estilos musicais, mas que nascem num contexto guerra civil anos 90, o Kuduro, diretamente ligado a todo o processo de independência, e que é muito direcionado também para um contexto do que é a periferia habitacional em Lisboa. Então o Kuduro desenvolve-se como há outras danças, como o Coupé Décalé, há outras danças de países que foram colonizados pela França, que depois, hoje em dia, em França não se dança tanto Kuduro como se dança outras danças que fazem parte dessas ex-colónias. Então, a história é muito complexa e é muito rica e é incrível e maravilhosa, mas as pessoas precisam de ter esse interesse também, não é? E que isto sirva também para que a academia e a escola entenda que se calhar parar num ensino que era ótimo na década de 80 ou 90 não está de todo a ler o que é que se está a passar. E mesmo o nome de dança contemporânea, não é? Porque às vezes as pessoas dizem o que é mais contemporâneo? O que é contemporâneo mesmo, da palavra, não de ter ficado, não é, codificado com o nome, né? Dança moderna. Já não é moderna, né? Já foi moderna, agora já não é moderna. O que é contemporâneo mais agora são estas linguagens e que estão em constante transformação e que falam muito diretamente a todos estes assuntos que são os nossos assuntos. Mas pronto, é a velocidade. Eu sempre digo que a academia tem uma velocidade muito diferente, não é? Da rua. Eu acho que eu tenho tido algum problema com a questão dos corpos menos visíveis ou das vozes menos ouvidas, porque quando nós falamos disso estamos sempre a pôr a importância no lugar do que é o centro. São corpos menos visíveis onde? Não é? E também é mesmo um processo grande de desmontar essas questões. E quando as pessoas dizem, ok, eu fui educada dentro de um contexto maioritariamente eurocêntrico, mas dentro de uma família interracial. Mas ainda assim, na escola, a minha educação foi a educação que todos nós temos. Logo, eu durante muito tempo não entendi que tudo partia da minha subjetividade. Mas não era a minha subjetividade, era a subjetividade que me foi dada. A partir do momento que eu começo a entender o que é a minha especificamente, eu começo a ver tudo de outro ponto de partida. Então, vozes menos ouvidas. Por quem? Não é? Corpos menos visíveis. Mas menos visíveis onde? Porque se sairmos daqui, esses corpos não são menos visíveis, são os mais visíveis. Então, às vezes estas linguagens que nós também tomamos por absolutas têm que ser revisitadas, porque não estamos a mudar a importância do centro e de quem fala, outros corpos. E só isto já é um lugar hierárquico. Quem é que está a dizer que aqueles são os outros? Não é? Mas pronto, eu acho que isto demora, mas sim, mas respondendo à pergunta, a ideia era convidar pessoas que eu amo, e não tenho pudor em dizer isso, não é? Eu acho que a imparcialidade não existe. Acho que em qualquer curadoria as pessoas dizerem é imparcial, não há uma agenda. Há uma agenda sempre, sempre. Até agora houve. Quem escolheu foram sempre, maioritariamente, homens, brancos, cis, e então essa foi a agenda. A sua subjetividade é que escolhia a programação. Isto são centenas de anos que são estas pessoas que escolhem as coisas. Logo, muda um pouco. Mulheres cis, que também começam a integrar os lugares, brancas também. Muda um pouco. Se calhar há outras coisas a serem programadas. Quanto mais mudarmos quem está no lugar de escolha e decisão, mais vai mudar o que está a acontecer em palco. E a questão aqui foi esta, ok, eu tenho este acesso, neste momento, a um lugar de privilégio que eu construí, com a ajuda de toda, porque eu não acredito que nada é feito sozinho, não é? Há sempre muito apoio, então neste projeto, eu digo, eu estou exausta, mas muito apoiada, não é? Então, era para trazer linguagens que normalmente não têm este espaço, para falar de si próprias na primeira pessoa. Porque uma coisa que também acontece muitas vezes é
utilizar estes bailarinos ou usar estas linguagens para não contarem a sua história. E aqui o propósito é, tu não tens... Há uma expressão em inglês que eu gosto muito que é water down, não é? Quando um sumo vem muito espesso, põe-se água e aquilo fica meio diluído. E aqui a proposta foi, não tens que pôr o filtro da dança contemporânea no teu movimento, porque é uma coisa que muitas pessoas também falam, que sempre há hip-hop em palco, mas é fusão com contemporâneo, ou há sempre o filtro. E aqui o objetivo era, não tens que pôr filtro nenhum. Queres fazer break, faz break, se queres fazer crump, faz crump, queres usar a música de crump que as pessoas consideram que é muito agressiva, usa, se não quiseres não usa, mas conta a história que tu quiseres, do jeito que conseguires e do jeito que der. Óbvio que há muitas restrições, porque de repente deparas-te com um código de plateia e público, limitação de pessoas na sala, as saídas de emergência que não podem ser não sei quê, e nós estamos habituados a vir de outra zona. Então, de repente foi, ok, nós queremos ocupar este espaço porque este espaço é legítimo que nós também o possamos ocupar, mas o número de regras que existe é constrangedor. É constrangedor. Então depois é toda esta dinâmica de a liberdade, da informalidade e a restrição do espaço institucional. E então é esse clash que de repente é, ok, nós podemos estar aqui, mas queremos? Ou será que toda a gente quer? Ou será que não é mesmo isto? Mas na realidade são espaços públicos. Então têm que ter este lugar de servir e de mostrar muito mais coisas do que às vezes é mostrado. Então, olha, eu convidei 4 e na altura, pronto, há aqui uma restrição grande financeira, né? Porque como eu disse, da ingenuidade do projeto, é o valor que é dado numa coprodução para um solo, que é um valor, pronto, é o que é, tipo, serve para um festival, foi mesmo eu com todo o fogo a ir e depois foi tipo... Então, a minha ambição era trazer o máximo de pessoas possível. E o que eu pensei foi, ok, vou fazer uma bolsa de criação, que não é tipo, é o que dá, o possível, que eu acho que até dentro do que existe cá, eu tentei perceber o que é que seria mais ou menos melhor do que o normal cá, e pensei, ok, eu quero diversidade também na amostra do que é que as pessoas vão trazer. E pessoas que já tenham feito bastante pelas suas comunidades, que sejam pessoas que têm um sítio e um nome de respeito e que já trabalham, seja a nível social, seja no seu próprio trabalho artístico, mas que não têm ainda, ou não quiseram, ou não entendem, mas o meu objetivo foi isso, chamar pessoas que têm um percurso maravilhoso. Então chamei o Dougie para fazer, que é a pessoa que fundou a Night Femme, que é a maior femme de crump em Portugal, para trabalhar sobre o crump. Convidei o Fábio Craze para trabalhar sobre o Kuduro e o Afro House. E também tivemos muitas discussões se não era melhor distinguir, porque as pessoas às vezes fazem confusão entre o que é o Kuduro, o que é o Afro House. Mas pronto, a proposta era essa, trabalhar sobre o Kuduro e o Afro House. E convidei a Nala para trabalhar com a linguagem do Vogue. E depois percebi que, ok, não é para limitar a linguagem, é só a vossa linguagem mãe, se vocês quiserem usar outras coisas também está ok, mas era um bocadinho esse espaço. E depois convidei uma quarta criação, que foi a Lúcia, que tem um percurso de 20 anos na capoeira e fundou comigo há 20 anos atrás a nossa crew de break, que é a nossa Butterfly Soul Flow, e que tem um trabalho muito maravilhoso de pesquisa entre a capoeira como ancestralidade do breakdance e também ligado à espiritualidade afro-brasileira. Eu disse, ok, isto é todo um universo que não se vê aqui no palco quase nunca. E as pessoas se calhar não fazem essa ligação direta entre a rua do break com a ancestralidade e depois lá vem outra vez a diáspora a cruzar-se e a voltar ao sítio de origem. Então tu estás, ok, Bronx, Brasil, Salvador, Angola, e há centenas de anos, e agora o Kuduro vem de onde? De Angola, diretamente para... Então as relações são tremendas e são maravilhosas. Então eu convidei estas 4 pessoas
e propus-me a fazer quem quisesse mentoria. Ajudar, conversar, estar perto, porque os amo muito e porque sei que alguns deles nunca tinham criado e de repente são danças que normalmente têm são danças de explosão. Agora de repente fazer uma coisa de meia hora, como é que... tudo, então... E depois tive assim um momento que foi, eu não posso cair no erro que eu critico dos outros. Então vou fazer uma open call. Porque eu escolhi estas 4, mas não pode ser só da minha cabeça. Eu pensei, mas eu não tenho dinheiro. Mas olha, é importante, vamos lá, bora. E então foi por isso, ok, vou abrir open call, até porque não há o hábito das pessoas. Se eu não tivesse convidado, eles não tinham feito, não faziam. E então abrir open call é tipo, deixa ver se há alguém com vontade de fazer e o quê? E fizemos open call, tudo escrito em português, e recebemos muito mais candidaturas de França e de Espanha do que de Portugal. Recebemos mesmo, não foram pouquíssimas, mas a quantidade de pessoas que eu sei que dançam, e depois isso também me fez pensar, há tão pouco hábito disto ser feito, e depois uma das premissas do open call era, não queremos o filtro da dança contemporânea. Tragam mesmo as coisas, e aí então as pessoas não estão mesmo habituadas. Então foi assim um processo, não é? E depois selecionámos 2 e ficaram 6. E então assim são as 6 que estão a integrar o programa. Olha, vai ser interessante porque eu acho que estou muito descontraída. Uma coisa que podia dar lugar a um grande pânico, estou descontraída porque tenho uma mulher grávida de 8 meses e que foi muito lindo porque nós estreámos o Grito há um ano atrás e trabalha muito sobre a ancestralidade feminina, todo este lugar, e entretanto ela ficou grávida e ela disse, Pini, deixa-me fazer a peça porque é mesmo importante para mim. E eu disse, ai gente, vai estar tão grávida, como é que eu vou fazer? Mas pronto, então há esse lugar muito lindo de ter este corpo, então não somos 8, somos 9, e bebê é uma mulher, então de repente é tipo aquilo, é toda uma zona. Depois tenho a Lúcia, que entrou agora, que fez as residências todas, mas não conseguiu fazer o espetáculo, que está connosco, e que lá está, eu, a Léo e a Lúcia começámos a dançar juntas em 2003. E estamos em 2023 e estamos juntas no palco a apresentar uma coisa. Então, eu começo cada vez mais a valorizar muito o trabalho interno e não estar tão preocupada com vão gostar, não vão gostar, será que vão entender? Porque eu acho que tem que vir de um sítio de prazer. Senão estamos a capitalizar também isto que fazemos e eu acho que durante muito tempo se tornou isso. Tem que gostar para comprar, para vender, e depois temos que não sei o quê, e tens que ir falar com os programadores a seguir, e eu quero mesmo que seja um sítio de prazer. E depois é confuso, aquilo é tudo confuso. O espaço não é uma sala de teatro, os tempos são curtos, são 4 da tarde e a peça exige noite, então, sei lá, eu acho que tem que ser ou entras em stress total, ou só deixas ir e dizes, ok, vai ser maravilhoso e... Pina, muito obrigado. Obrigada.